Boa noite a todos. Nós acabamos uma série sobre a identidade do Senhor Jesus, fizemos vários estudos e agora vamos começar um novo tema. Vamos falar acerca de julgamentos de Deus. Eu não digo os julgamentos de Deus, porque iria passar a mensagem que iríamos falar acerca de todos eles, não é possível. Não temos conhecimento para tal, apesar do mandamento de Deus ser amplíssimo. E por causa de ser amplíssimo é que nós não temos esta validade. Mas vamos estudar aqueles julgamentos que uma leitura cuidada da palavra de Deus facilmente saltam à nossa vista. E quando nós pensamos neste tema também vem à nossa mente. E vamos começar pelo princípio. E no princípio que é o que nós lemos? No princípio da Bíblia. E no princípio de todas as coisas. Nós lemos assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E quanto à terra, nós lemos com o Senhor que não criou a terra vazia. Ele fez com que a terra pululasse de vida. Os peixes no mar, as árvores, os animais, os répteis. E nesta criação, como corolário da criação, o Senhor criou o homem, criou Adão, e do homem criou Eva e a deu por mulher a Adão. E nós hoje ficamos às vezes boquiabertos com a beleza deste planeta chamado Terra, apesar de estar contaminado e de estar estragado pelo homem e pelo pecado, acima de tudo pelo pecado. Mesmo assim tem paisagens magníficas que deleitam a nossa alma e até trazem paz para a nossa mente, para o nosso coração. Agora, pensem só um pouco o que é que seria esta criação. Era caracterizada por uma beleza inigualável, vida, harmonia, complementaridade, diversidade. Mas nesta terra criada por Deus para que o homem habitasse, o Senhor separou um lugar chamado Éden. Dizem os arqueólogos que ficava no atual Iraque. E naquele lugar o Senhor colocou Adão e Eva e ele requintou. Aquele lugar era um lugar que é conhecido hoje como sendo o paraíso terrestre, o paraíso. A tradução de Éden é deleite, prazer, porque havia ali um acréscimo, além da beleza do lugar em si. Deus, o Senhor, pela viração do dia, à tardinha, ele visitava aquele lugar e visitava os nossos primeiros pais. E nós conseguimos imaginar Deus a caminhar naquele jardim, juntamente com Adão e Eva, a mostrar-lhes coisas, a explicar-lhes coisas. E houve, num desses passeios, o Senhor aponta para uma árvore, porque havia duas árvores assinaladas ali. Era a árvore da vida, iremos falar um pouco dela mais tarde, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um dia o Senhor aponta para esta árvore, para esta última, e com um olhar sério, com palavras graves, ele diz a Adão e Eva: vós podeis comer do fruto de todas as árvores que estão neste jardim, mas daquela árvore não podereis comer. Não comereis. Era uma ordem. E o Senhor avisa para as consequências se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pura e simplesmente, duas palavras: certamente morrereis. No dia que comeres, certamente morrereis. Nós não sabemos que tempo é que Adão e Eva ficaram apenas a olhar ao longe para aquela árvore. Mas um dia entra uma terceira personagem aqui. Satanás na forma de uma serpente, que naquela altura era caracterizada por uma beleza particular, com palavras subtis, sedutoras. Satanás levou Eva a desobedecer, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois ela convidou Adão e Adão fez o mesmo. E por este ato de desobediência entrou o pecado no mundo.
E isso trouxe consequências, primeiramente para eles. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E a partir daquele momento que desobedeceram a Deus, comendo desse fruto, eles morreram espiritualmente falando. E fisicamente, células no seu corpo, a partir daquela altura, começaram a morrer. E morrendo, morrereis. Também pode ser traduzido assim. E, como Paulo diz mais tarde, ele diz que o nosso homem exterior, o nosso corpo, vai se corrompendo. E nós vamos perdendo qualidades, vamos envelhecendo com os anos, até que a morte física nos leva para a eternidade. O pecado entrou no mundo, Adão e Eva perderam a imagem e a semelhança de Deus que tinham. A própria criação foi afetada também. Lemos em Romanos que a criação agora geme devido ao pecado e espera com expectativa, com expectação a liberdade dos filhos de Deus, a restauração de todas as coisas. A própria criação anela essa restauração. E Jesus mais tarde diz: eis que eu restauro todas as coisas, nomeadamente a criação também. É altura para eu chamar a este estudo uma oração que um profeta menor fez. Abacuque, a sua nação, a nação de Israel, estava a ser alvo do julgamento de Deus. Ele clama, ele suplica e ele faz uma oração. Diz: Senhor, na tua ira, no teu julgamento, lembra-te da misericórdia. E nos julgamentos de Deus, muitas vezes, nós vemos este elemento. O Senhor a julgar, mas a não se esquecer da sua misericórdia. E fê-lo em relação a Adão e a Eva. O julgamento em que é que consistiu? Ora, para que não estenda ao homem a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, lançados fora daquele lugar paradisíaco. E ao mesmo tempo ele fez outra coisa. Agora havia outra árvore, a árvore da vida, e havia um perigo em relação a essa árvore. Se os nossos primeiros pais desobedeceram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ficaram num estado de deterioração espiritual, pecado, sofrimento, iriam saber o que era a dor, o sofrimento. E se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente nesse estado de pecado, de deterioração física e espiritual. E para os prevenir, o Senhor, na sua misericórdia, Ele faz duas coisas. Ele coloca querubins a impedir que o homem se aproximasse da árvore da vida e vivesse eternamente nesse estado. E pôs uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, para impedir que o homem se aproximasse e comesse da árvore da vida. E na sua misericórdia Ele fez outra coisa. Adão e Eva, depois de terem pecado, de terem desobedecido, a consciência levou-os não somente a terem medo de Deus e a esconderem-se de Deus, mas também a verem que tinha sido infrutífero o seu esforço para fazerem para si vestes, para cobrirem a sua nudez. E o Senhor, sacrificando animais, os cobriu com peles de animais. E este ato de misericórdia de Deus em relação a eles aponta-nos para o ato de misericórdia maior. Ao sacrificar o seu Filho, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, para que agora nos possa vestir, não com peles de animais, literalmente, mas para nos cobrir com vestes, com vestidos de salvação, para nos envolver no seu manto de justiça, como lemos no profeta Isaías. E nós assim recuperarmos a comunhão com Deus e vivermos na certeza de que um dia, devido a este ato de obediência do Senhor Jesus, sendo obediente até à morte e morte de cruz, e sendo a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, ao crerem nele segundo as Escrituras, nós vivemos na expectativa, na certeza, de que aquilo que nós perdemos em Adão, o primeiro Adão, nós vamos ganhar em Cristo o último Adão, nomeadamente a imagem e semelhança de Deus. E vamos ter acesso à árvore da vida, sem medo, sem receio. Vamos viver eternamente. Sim, mas não num estado de pecado, mas num estado de glória,
de vida, de comunhão com Deus, não impedida por nada. E isto leva-nos para os versículos da palavra de Deus que nos falam acerca da árvore da vida. Apenas 3 que eu conheço. Há 3 referências à árvore da vida. A carta que o Senhor escreveu à igreja em Éfeso diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ao que vencer. O cristianismo não é para os cobardes, não é para os fracos, é para os vencedores. Aqueles que vencem. A tendência é para a autossuficiência. Aqueles que vencem os obstáculos que nos impedem de conhecer Deus. Aqueles que lutam contra a correnteza, deixando de pensar como a maioria pensa tantas vezes. E tenha coragem para pensar de um modo diferente. Tenha coragem para harmonizar os seus pensamentos acerca de Deus com os pensamentos da palavra de Deus. O irmão ao arado e não olham para trás. E correm a sua carreira cristã. E chegam à meta e cortam-no como vencedores. Ao que vencer. Em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, nós temos uma referência à Nova Jerusalém que vai descer do céu. Que será caracterizada pela sua grandiosidade, a sua sumptuosidade. E acerca desta cidade, chamada a Cidade Santa, nós vemos que ela tem 12 portas, por exemplo, só para exemplificar. E cada porta não é uma porta de madeira de cedro com pedras preciosas, juncada de pedras preciosas, que seria grandioso. Mas não, cada porta em si mesma é uma pérola. É uma pérola. E nós lemos acerca dessa cidade que não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam a luz. Porquê? Porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz. As portas não se fecharão de dia, nem ali haverá noite, e a ela as nações trarão a glória e a honra. E nesta cidade santa nós lemos versículo 22, e não entrará nela coisa, versículo 27, não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa a abominação e a mentira, só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, o povo de Deus. E no versículo 2 do capítulo 22 nós lemos: no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Por isso é que durante o milénio ninguém dirá enfermo estou, porque as nações comerão das folhas da árvore da vida. E finalmente a última referência, versículo 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestes purificadas com o sangue do Cordeiro. Têm direito à árvore da vida. E entram na cidade pelas portas. Porquê? Porque na cidade não entra nada que contamine, mas foram lavados, foram purificados com o sangue do Cordeiro e têm acesso à árvore da vida. Coisas gloriosas esperam o mundo e particularmente o povo de Deus. E sem medo, sem receio, vamos nos aproximar da árvore da vida e comer do fruto da árvore da vida, porque viveremos eternamente como seres glorificados, com corpos gloriosos semelhantes ao do Senhor Jesus. E vivendo eternamente com Deus, estaremos para sempre com o Senhor. Sem qualquer nuvem negra no nosso horizonte, pois não haverá jamais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E louvamos o Senhor, porque neste julgamento Ele lembrou-se da misericórdia. Que o Senhor nos abençoe.